Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que falam as coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e depois de enfrentar uma breve gripe, estou aqui de volta com meu querido companheiro Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo de volta, seu pé. Fala aí, Pé, Fala aí, Massaro, eu tava meio zoado aí, tô no final de uma, sei lá, se é gripe, se é Covid, que eu não testo mais pra nada e vamos, que o show não pode parar. A única coisa que eu testo é se o elevador tá no andar ultimamente, velho. Acabou já a Covid, né? E, cara, foi engraçado, hoje eu vou falar uma aqui, foi engraçado porque os complotistas, né, cara, você lembra, eu vi passar essa notícia na televisão, os complotistas que durante a pandemia falaram, não, é o seguinte, vocês têm seus direitos, a liberdade, vocês podem fazer o que você quiser, que pode tomar as multas, que tem... Aquele cara que tá no fundo do subsolo dele, que manja mais de direito que o juiz da Corte Suprema. Não, segundo a lei do... Conclusão, os caras tomaram um monte de multa, os caras não pagaram, recorreram achando que não ia pagar, e aí eles levaram para a Corte Suprema do Quebec, a Corte Suprema do Quebec falou assim, eu não quero nem ouvir o caso, vocês se virem, vocês pagam a multa de vocês aí, agora eu quero ver os caras pedir para quem falou para eles fazer as besteiras agora, mas enfim. Acabou a pandemia, nunca teve a pandemia. Acabou, agora esperamos outra. Agora estamos esperando a Terceira Guerra Mundial. Isso é diferente. Então aí, programa número 103, o segundo depois desses 3 meses de hiato que a gente teve. O programa sendo gravado dia 27 de setembro de 2024. Para você que é novo no programa, seja bem-vindo. Se você está retornando, é um prazer tê-lo de volta também. Avisando que o nosso programa ele é gravado em blocos para que você possa assistir ele da maneira que melhor lhe convide. Então não se assuste com essa duração, você pode assistir em pedacinhos e a gente tenta facilitar um bocado para sua vida. Uma outra maneira, você pode ir direto no seu tocador de podcast ou no YouTube ou diretamente no site. A gente coloca a minutagem dos blocos para você poder ir se orientando. E se você for lá no canadagora.com, tem a lista das notícias no post do programa. Então você pode acompanhar todos os assuntos que a gente falou. Então, sem mais enrolação, vamos para o programa. Amare usque ademare. Então é o nosso bloco de notícias monstruoso e a gente começa, como sempre, falando das notícias federais, que é geralmente onde a treta rola, mas são do Quebec. O Quebec é um assunto à parte. Então a gente começa falando do bloco federal. E a primeira notícia é política internacional. A Alemanha alertou o Canadá que o apetite da Europa por gás natural deve diminuir. A emissária especial da Alemanha para a ação climática, a Jennifer Morgan, comentou que a demanda por gás natural na Europa, incluindo da Alemanha, deve diminuir significativamente no futuro. A Morgan, que liderou ninguém menos que a Greenpeace International, afirmou que a Europa e a Alemanha estão investindo em energias renováveis e projetam uma queda de 30% nas importações de gás até 2030. E 96% até 2050. A guerra da Rússia contra a Ucrânia e a consequente redução do fornecimento de gás russo também contribuem para essa mudança. A Morgan também destacou que, apesar da necessidade contínua de importações de gás natural, a Alemanha está com reservas de gás cheias e está mais focada na eficiência energética e energias renováveis que já abastecem 60% da eletricidade do país. Mesmo assim, a Alemanha precisa de minerais críticos e hidrogênio do Canadá. E os dois países firmaram um acordo de exportação de hidrogênio no valor de 600 milhões de dólares.
políticos conservadores canadenses criticaram a posição da Alemanha e defendem a expansão da produção e a exportação de gás natural canadense. Assim, sempre vai ter quem vai comprar, né? A Europa pode até ir para trás, mas tem um monte de país emergente que vai querer comprar gás natural, né? Hidrogênio é o futuro, já falei. Só vou comprar meu carro quando for de hidrogênio. É o futuro isso aí. Carro elétrico não tá com nada. Tô esperando ainda meu carro, meu como é que chama? Até esqueci o nome do carro japonês, tinha isso daí. Tô na fé. E o Trudeau, ele pede a líderes mundiais nas Nações Unidas que ignorem diferenças para o bem maior. Um momento de crescente instabilidade mundial, o primeiro-ministro Justin Trudeau enfatizou a necessidade de líderes globais colocarem de lado suas diferenças para enfrentar os desafios globais e garantir um futuro justo para todas as gerações. Durante a cúpula do futuro na Assembleia Geral das Nações Unidas, Trudeau argumentou que a responsabilidade coletiva é essencial para resolver questões como mudanças climáticas, desigualdade e a inflação. O evento, iniciado no secretário-geral Antônio Guterres, ele visa reformar a ONU e promover o multilateralismo. Trudeau também destacará o compromisso do Canadá com a Agência 2030, que discutirá a crise no Haiti e ações contra as mudanças climáticas. Conflitos geopolíticos como a invasão russa na Ucrânia e o conflito Israel-Palestina terão destaques na Assembleia. Além disso, Trudeau enfrentará desafios políticos no parlamento canadense, como a moção de confiança sendo votada na última quinta-feira, que já foi negada e não passou. Mas o interessante de tudo isso é que o Trudeau tem dois pontos aqui que eu queria salientar. Primeiro é o papel da ONU, que não sou eu que falo, muitos especialistas têm se questionado sobre o real papel da ONU na influência, porque o Michel Gutiérrez, toda vez que acontece uma catástrofe, uma pandemia, ele se pronuncia, mas ninguém escuta. O papel da ONU nas guerras da Ucrânia foi quase mínimo. Agora Israel-Palestina quase mínimo. Então, primeiro tem o Trudeau, que está realmente com uma popularidade muito baixa, em torno dos 22%, 23%, e o papel da ONU também, que não tem uma popularidade muito baixa no âmbito geopolítico. Está na hora de repensar, acho que de uma maneira muito mais ampla, o papel da ONU no espectro geral. Ou talvez aposentar o Gutierrez, né? Porque o coitado já foi, né, velho? Tadinho. Essa semana ele se encontrou com... Eu vi uma foto dele se encontrando com o Shoigu lá, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, e um comentário embaixo assim: realmente chegamos no fundo do poço. Porque... Cara... Tá dando nada. Ainda nas notícias federais, e agora a gente continua com um pezinho na política internacional, o partido do NDP instou o governo a reconhecer o Estado palestino e sancionar autoridades israelenses. A Heather McPherson, deputada do NDP por Edmonton, acusou o governo liberal de Ottawa de falta de coragem moral e vontade política para reconhecer o Estado da Palestina através de uma possível eleição antecipada. Com a liderança nas pesquisas de Pierre Poilievre, do Partido Conservador, a McPherson argumentou que um governo conservador não priorizaria a proteção dos direitos dos palestinos. Ela criticou a resposta dos conservadores, que veem Israel como um Estado democrático, se defendendo contra o terrorismo. Ela também propõe um embargo total de armas com Israel, além de sanções a ministros extremistas do governo Netanyahu, que têm usado linguagem genocida contra palestinos. A ministra das Relações Exteriores, Melanie Joly, mencionou que o Canadá não acredita mais na viabilidade de uma solução negociada de 2 estados. A recente escalada de conflitos resultou em muitas mortes no Líbano, vocês viram, e com Israel sendo acusado de ações ilegais sob o direito internacional. Existe a possibilidade, meu querido, do partido realmente tá dizendo que o Partido Conservador realmente tomar essa posição pró-Israel? O problema é que quando a gente fala de Israel, a gente tem que sempre, na questão de pensar nos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fizer, não adianta, o Canadá vai colar na mesma posição. Há muito tempo vem se falando desse estado de condição de 2 estados, 2 países, 2 nações. Isso não vai existir nunca. As pessoas que falam isso, eu entendo o conceito, entendo todos os argumentos que são colocados lá sobre isso. Porém, o fato é de que se você já conversou, se você já leu sobre Israel de maneira individual e sobre a Palestina, você sabe que os dois se odeiam. Não adianta, não vai
não vai existir paz, não existe isso. É muito uma visão do Ocidente, achando que tem a solução para aquele caminho. Não tem. Do outro lado, os conservadores, eles sabem que apoiar Israel, automaticamente você vai ter um apoio dos Estados Unidos. Porque só que pensar um pouco do outro lado. Quando foi instaurado o Estado de Israel, que teve a Guerra dos 100 Dias lá, quem que foi atacar Israel? Foi a Síria, foi o Líbano, toda aquela galerinha do mal ali que não gosta de Israel. Se você automaticamente fala assim, a gente não apoia Israel, automaticamente você vai estar apoiando quem? Você vai estar dando uma carta branca para quem? Porque o que esses caras estão esperando é justamente falar assim, o dia que os Estados Unidos, o Canadá, os países do Ocidente falam assim, Israel, hoje você está sozinho, você pode preparar para uma carnificina que vai começar a rolar. Então eles estão tentando equilibrar para não deixar aquilo... ali já é um lugar que já está pegando fogo 24 horas por dia. Se sair daí... Então por isso que os países do Ocidente vão continuar apoiando Israel. Eu acho de qualquer maneira. Isso daí não vai mudar tão cedo. Tanto é que o Benjamin Netanyahu, não gosto do Benjamin Netanyahu, não faço nenhuma defesa do Benjamin Netanyahu. Pelo outro lado, eu acredito que Israel tem o direito de se defender, sim. O que não quer dizer que eu apoio o que Israel está fazendo na Palestina. São duas coisas completamente diferentes que as pessoas um pouco inteligentes vão entender isso. Mas o Netanyahu, ele estava na ONU, ele falou que as sanções que são feitas contra Israel, se vocês assistirem, lerem os documentários, os documentos que foram feitos sobre o ataque que o Hamas fez, é porque a gente tem que entender, da mesma maneira como eu já comentei aqui uma vez, a gente não pode falar da guerra, quando a gente fala da guerra da Rússia e da Ucrânia, não pode falar que é a Rússia, o povo russo, não. População. O povo russo é muito inteligente. O povo russo não é todo mundo que apoia o Putin. Do mesmo jeito que não é todo mundo que apoia o Benjamin Netanyahu, do mesmo jeito que não é todo mundo que apoia o Hamas. Mas a complicação da Palestina é que o Hamas, como ele é uma entidade política, ele tem uma força muito grande sobre o território da Palestina. É muito difícil você chegar e tentar fazer qualquer coisa contra o Hamas. É a mesma coisa que lá no Afeganistão a pessoa fala, eu vou falar contra o Talibã. Você já sabe qual vai ser o futuro, porque é muito impregnado dentro da questão política do país. Então é muito complexa essa solução para essa situação, para falar. Mas, para resumir, é isso. O Canadá vai estar sempre apoiando o Israel. Pouco importa as manifestações que vão surgir. Lembrando que a gente sempre deixa essa sugestão, se quiser entender mais sobre política internacional, de uma maneira bem aprofundada, não deixem de seguir o trabalho do Xadrez Verbal, lá com o Felipe, com o Matias e com a Silvia. Eles fazem uma cobertura sobre política internacional muito, muito, muito boa. E o presidente da Câmara pede aos deputados que melhorem o comportamento após turbulento período nas perguntas. Vixe, mano, peraí. Era aí que sumiu aqui. Opa, subiu, voltou. Quando sabe, deu um glitch aqui. O presidente da Câmara dos Deputados, que ele pede que melhorem o comportamento após o turbulento período de perguntas na semana passada na Câmara. O presidente da Câmara, que é dos comuns, que é o Greg Ferguson, ele pediu aos parlamentares que melhorem o seu comportamento após o período de perguntas tumultuado na semana passada. As tensões entre os líderes do NDP, Jack Mitzing, e o líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre, aumentaram significativamente. Singh chegou a sair do seu assento e gritar com Poilievre no corredor da Câmara dos Comuns. Ferguson lembrou que os deputados, que eles estão na Câmara para representar os seus eleitores, e criticou a irrelevância de algumas perguntas e o uso de linguagem inadequada. Poilievre criticou o NDP e o Bloco Québécois, acusando Singh de trair os acordos políticos para salvar o seu próprio mandato e a sua pensão. A intervenção de Ferguson deixou uma certa ordem na segunda-feira, mas ele foi incentivado a usar mais os seus poderes para manter o decoro na Câmara. Uma moção para reafirmar a violência e ameaças não tem lugar no parlamento. Ela foi aprovada com consentimento unânime. Só para resumir aí, o nível está muito baixo para quem está acompanhando ali na Câmara dos Comuns. A gente está vendo que as eleições estão chegando, o Trudeau está sendo muito pressionado, então assim, ele já sabe que o couro está comendo, então o nível realmente baixou. Para você ter uma ideia, teve um outro dia que o Poilievre, como ele está atacando muito o Singh e o Bloco, o Singh não ficou contente, os dois saindo no corredor.
O que dizem, o que reportam ali, o que relatam, reportam muito francês, o que relatam ali é que o Akhmetsin chamou o Poliev pra treta. Falou assim, por que você não veio falar isso na minha cara? Você me chamou de mentiroso? Assim, aí tem deputado falando, ele chamou realmente o Poliev pro pau, e outro falou, não foi bem isso, ele só não tava contente. Assim, pra vocês terem ideia do nível como tá, outro dia tava tendo uma discussão lá, e aí os caras estavam acusando, o pessoal do um deputado conservador tava acusando o Trudeau de ter investido 9 milhões na casa do embaixador do Canadá nos Estados Unidos. Aí um cara, durante a pergunta, o cara tá fazendo, outro falou, porque a gente sabe que o Trudeau gosta de usar a banheira junto com o cara. Aí o Trudeau já levantou, olha aí, o cara tá fazendo acusações homofóbicas, mas isso é normal. Cara, o nível tá muito baixo. Infelizmente tá muito baixo, tá feio, assim, realmente a coisa é feia, mas isso é só um sintoma de que a eleição tá chegando e a tendência eu acho que não é melhorar daqui pra frente, não. O barraco dessa semana foi muito bom, cara. Dizendo, o cara gosta de entrar na banheira com o outro. Os caras estão chamando a banheira do Gugu! Bom. Meu Deus do céu, cara, que horrível que tá isso daí. Espero que acabe logo. Isso é pior do que ver cachorro doente, velho. Isso tá horrível. E essa aqui é pra mostrar que o crime não compensa. Ou compensa, sei lá. A Cineplex diz que vai recorrer a uma multa de 38,9 milhões de dólares por causa de uma taxa de reserva online de $1,50. A Cineplex foi multada pelo Tribunal de Concorrência por práticas enganosas de marketing, acusada de adicionar taxas ocultas aos preços dos ingressos. Desde junho de 2022, a taxa de $1,50 era cobrada dos clientes que não estavam inscritos no programa de fidelidade Cineclub e Cine Plus, mas não era apresentada de forma clara no momento da compra online. O tribunal considerou essa prática, conhecida como drip pricing, prejudicial para o consumidor, que não tinha conhecimento complexo do custo final dos ingressos. A decisão não impede a Cineplex de continuar cobrando a taxa, contanto que seja exibida de maneira transparente. A empresa anunciou que vai apelar da decisão, defendendo que a taxa é clara no seu site. A multa é equivalente ao valor arrecadado entre junho de 2022 e dezembro de 2023. E o tribunal proibiu a empresa de adotar condutas semelhantes nos próximos 10 anos. O que está rolando, né? Porque não sabe. Cineplex é uma empresa de cinema aqui, tipo o grupo Serviano Rimeiro ou Cinemark que tem lá no Brasil. Então, o que eles faziam? Desde um pouco depois da pandemia, eles começaram a vir com essa história, esse papo furado. De que você tem que, se você comprasse os tickets do cinema online, você tem que pagar $1,50. Se você for na bilheteria e comprar direto na máquina, você não paga essa taxa. Aí passou um tempo, eles vieram com essa historinha furada aí, que se você entrar no Clube Cineplex, você tem direito a um ingresso por mês de graça e promoções e blá blá blá. Estavam tentando estimular a produção de inscrições, né, como é que chama? De assinatura, que é um modelo que muita empresa está favorecendo. Só que quando eles fizeram essa mudança, eles tiraram essa promoção que tinha no site e moveram para um lugar mais no final da compra. E isso acabou entrando nos olhos do Bureau de Concorrência. Aí agora eles estão argumentando que não, isso aqui a gente fez, o cliente estava ciente que estava fazendo isso aí desde o começo e tal. O grande fato da coisa é que isso não tira a realidade de que eles estão sendo uns tremendos filhos da mãe fazendo esse negócio. Porque você cobrar para você comprar alguma coisa online é exatamente o oposto que você ter, é exatamente a filosofia oposta de quando você estava tentando oferecer esse tipo de serviço. Você tenta reduzir os custos de impressão, reduzir custos de operação, reduzir um monte de coisa. E eles resolveram trabalhar de uma maneira inversa. Eles disseram, não, o negócio é o seguinte, isso é uma taxa de conveniência para a pessoa comprar online. Então, nós nos damos ao direito de cobrar isso do cliente para poder oferecer essa conveniência. E aí depois disso eles mudaram a história. Disseram, não, agora faz parte do nosso cineclub, a gente só está incentivando as pessoas a comprar. Então piorou muito, o buraco foi mais embaixo e é uma desgraça. E a Cineplex está concorrendo fortemente a disputar com a Air Canada agora. Né? É verdade. E o Canadá precisa fazer um trabalho mais forte para conter
o uso indevido de vistos de visitantes. O ministro de Imigração, Refugiados, Cidadania e das Portas Abertas, Mark Miller, afirmou que o seu departamento está tomando medidas para reduzir o número de imigrantes que tentam cruzar para os Estados Unidos a partir do Canadá. Ele destacou a necessidade de controlar melhor o uso de vistos de visitantes para impedir que os visitantes usem esses vistos para solicitação de asilo ou para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Entre outubro de 2023 e agosto de 2024, a Alfândega e a Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos encontrou 21.929 migrantes, com a maioria vindo da Índia. Miller sugere que os candidatos a vistos da Índia possam enfrentar maior escrutínio. Além disso, Miller mencionou que os contrabandistas estão promovendo travessias ilegais nas redes sociais e o governo canadense está explorando medidas de integridade de vistos para enfrentar esse problema. Ele também discutiu com a questão como autoridades americanas para garantir a segurança das fronteiras. Isso não é nenhum segredo, faz tempo que já está rolando e é justamente isso que estão fazendo. Existem os coiotes via Índia. O cara vem até aqui e o cara, pela bagatela de 3 a 4 mil dólares, ele atravessa o cara, ele deixa o cara perto de uma fronteirinha ali da fazendinha e vai guiando o cara pelo WhatsApp e os caras vão entrando para os Estados Unidos. Mas, como sempre, o Canadá é sempre o último a saber. O Canadá é sempre o corno, né? Sempre o último a saber o que está acontecendo. Ele falou 3, 4 mil dólares, em alguns casos na Índia, isso daí é a família inteira acaba dando esse dinheiro para poder alguém da família poder entrar nesse esquema e entrar nos Estados Unidos. Então é um esquema insano. Até uma reportagem saiu no Marketplace, eu acho que não faz muito tempo, ou foi naquele outro lá, naquele outro programa do CBC que eu esqueci o nome agora. Que eles mostraram como é essa indústria na Índia. Tem cidades assim onde você... Sabe aquelas partes que tem de dentista? Que você entrar no centro da cidade? Dentista. Eles têm assim, viagem, entre no Canadá. Cara, é uma indústria insana. E ainda falando de política internacional e Estados Unidos, os políticos dos Estados Unidos estão pressionando o Canadá por escrito sobre a falha antitrabalho forçado. Políticos norte-americanos estão pressionando o Canadá e o México a impedir a importação de produtos feitos com trabalho forçado. Desde a adoção de uma nova lei anti-trabalho forçado nos Estados Unidos, milhares de embarques suspeitos foram barrados. No entanto, o Canadá não fez nenhuma interrupção efetiva. Uma carta de 4 congressistas dos Estados Unidos foi enviada aos ministros do Comércio do Canadá e México, exigindo maior seriedade na questão e mencionando que produtos fabricados por uigures presos na China ainda estão chegando no continente. A carta revela que alguns produtos barrados nos Estados Unidos foram redirecionados para o Canadá e eventualmente tentaram reentrar nos Estados Unidos. Os legisladores afirmam que as futuras negociações comerciais previstas para 2026 devem abordar essa questão, com o objetivo de fortalecer a fiscalização e a coordenação entre países da América do Norte para bloquear tais produtos. Assim, é claro que existe uma agenda por trás disso, né? Os Estados Unidos continuam nessa disputa em relação à China e é obviamente que eles estão tentando usar de todas as frontes que eles podem para poder tentar minar ainda mais a posição política e econômica da China em relação à venda de seus produtos. Existe gente que está interessada realmente na questão do trabalho forçado na escravidão? Existe. Mas, como eu digo, né, política é movida por interesse, não é movido por gente de bom coração. E o Canadá considera, de novo, seguir os Estados Unidos na proibição de software e hardware de veículos da China e Rússia. A ministra das Finanças, vice-primeira-ministra do Canadá, Chrystia Freeland, ela afirmou que o país está absolutamente considerando seguir os passos dos Estados Unidos ao proibir hardware e software de veículos provenientes da China ou Rússia. Esta movimentação ocorre após o Canadá também impor tarifas de 100% sobre veículos elétricos chineses, em linha com as medidas americanas. Freeland destacou que o governo canadense leva a sério a ameaça e a segurança representada pela China. A decisão está sendo
sendo tomada em consulta com a indústria e os sindicatos canadenses. Os Estados Unidos já anunciaram que as suas novas regras visando proteger a infraestrutura e a segurança nacional banirão hardware e software em veículos conectados com capacidades de conectividade externa e direção autônoma a partir de 2027 e 2030, respectivamente. Tal como os Estados Unidos, o Canadá também aplicará tarifas sobre os produtos de aço e alumínio chineses. A China já apresentou uma queixa na Organização Mundial do Comércio sobre as tarifas. Como a gente tinha falado de novo, o Canadá faz um copy-paste do que os Estados Unidos faz. Então, provavelmente eles vão fazer a mesma coisa que os Estados Unidos. Por mais que eu tenha reservas sobre algumas dessas opiniões. Até estava ouvindo, esqueci quem que tava falando essa semana, mas o cara tava falando, pô, é legal cobrir política internacional, cobrir política no Oriente Médio, na Rússia, no Oeste Europeu, na África, no Brasil então nem se fala. Agora cobrir política internacional em países tipo Japão e Canadá, cara, é muito chato, não tem nada a falar. Só fica legal perto das eleições. Mas é o único momento que não é internacional, né? É a treta interna mesmo. Ainda sobre toda essa treta que está rolando, o Canadá não tem um plano para lidar com prisões arbitrárias de canadenses no exterior. Quem está lembrado, o Michael Kovrig, que era um ex-diplomata canadense, afirmou que o governo está despreparado para sua missão, para sua prisão arbitrária pela China em 2018. E defendeu a implementação de políticas para evitar futuras detenções de canadenses no exterior. Quem está lembrado de novo, o Kovrig e o Spavor, ambos Michaels, né, foram presos depois do Canadá deter a Meng Wanzhou, a executiva da Huawei, a pedido dos Estados Unidos, em consequência de toda aquela investigação antitrust que estava rolando naquela época. Ambos passaram mais de 1000 dias em prisões chinesas antes de serem libertados quando os Estados Unidos retiraram o pedido de extradição. O Kovrig elogiou o governo canadense pelos seus esforços, mas criticou a falta de preparação e estratégias da prevenção. Ele sugere a formulação de planos e políticas claras para proteger cidadãos detidos no exterior para evitar tais incidentes. Em 2021, o Canadá lançou uma iniciativa contra detenções arbitrárias, com apoio de 75 países. Mas ainda falta legislação específica e um plano de resposta coordenado. O Kovrig destacou a necessidade de usar influências estratégicas para acelerar resoluções de casos similares. Tá aí, essa é aquela bela história, né, cara? Temos um problema? Temos. Todos concordando que tem um problema? Temos. Que legal. Silêncio. E a galera fica lá. Até... Bom, vamos falar dele, né, meu? Fazia tempo. O Poilievre, ele ataca Abel Canadá depois que a CTV exibe um clipe alterado. O líder conservador e futuro primeiro-ministro do nosso Canadá, Pierre Poilievre, criticou a BCE Inc. após a CTV News, de propriedade da BCE, de exibir um clipe editado que alterou o sentido das suas palavras. Poilievre chamou a reportagem de desonesta e fraudulenta e atacou a empresa citando a recente degradação do seu rating de crédito, apontando o CEO Mirko Bibic como excessivamente remunerado. Ele sugeriu que a equipe de notícias está a serviço de Bibic. O porta-voz de Poilievre rejeitou a desculpa da CTV e orientou que parlamentares conservadores não se envolvam com o canal. Poilievre, crítico frequente da mídia, prometeu abolir o imposto sobre o carbono se eleito. A companhia, a BCE, enfrenta desafios financeiros como a alta dívida e reestruturações que têm afetado o preço de suas ações. Trudeau defendeu a liberdade da imprensa e criticou a postura de Poilievre, afirmando que o político que minam a legitimidade de jornalistas não defendem a democracia. Aí tem um monte de coisa aqui. Primeiro que realmente o clipe foi tendencioso, a própria CTV se desculpou com o Poilievre. Segundo que o Trudeau não vai perder nenhuma oportunidade, porque o Trudeau, coitado, ele não tá pegando nem gripe, então, qualquer coisinha ele vai lá e usar para atacar o Poilievre. Do outro lado, o Poilievre tem que se acalmar, porque a mídia também tem que fazer a parte dela e ele não pode sair querendo atacar todo mundo. Tá todo mundo meio que errado nisso daí. Só que a questão se a gente faz uma análise mais profunda sobre a situação da política e da mídia, a gente sabe que existiu uma época que a mídia estava só pronta a
reportar a informação, dar as informações. Chegava lá, você assistia o jornal, tinha o jornalista. Só que agora a gente passou de uns 25 anos para cá a questão dos comentaristas. Então, assim, tá muito grande, cada rede tem os seus comentaristas. Então, assim, e a gente acabou entrando numa área da sensacionalização da mídia. Não adianta todo mundo só assistir o jornal. Você quer aquele político que faz o clipe, aquele político que é mais... Você pode ver que os políticos chatos não vão parar na mídia, porque eles não querem, a mídia não quer o cara que fala assim, certinho. Eles querem aquele cara, o Poilievre, dessa vida, o Yakhmitsin que chama os caras pra tretar. É isso que acaba fazendo o jornal ter algum hate. E a mídia precisa disso, porque não é fácil você alimentar um canal de mídia 24 horas por dia. E é aí que começa as possíveis derrapagens e essas edições meio alteradas. Do mesmo jeito que quem está acompanhando no Canadá aqui, é impressionante como o Quebec, principalmente, a importância que eles dão para a eleição americana. Ontem teve um programa de 2 horas falando e respondendo as perguntas como se alguém do Quebec fosse votar. Tudo bem que a gente sabe que a influência vai ser muito grande, mas a importância que se dá para a eleição americana é muito grande. E é óbvio, cara, a não ser que você seja muito inocente, de ver que, claro, qualquer um aqui no Quebec, no Canadá, estaria muito mais contente se a Kamala Harris ganhar. Eu não tenho nada a ver com a política americana, eu analiso de maneira bem fria, porém é nítido da maneira que as pessoas se dirigem, que eu falo da Kamala Harris, que falam do Trump, é muito nítido que dá pra ver assim, a alegria quando eles falam da Kamala Harris e a tristeza quando eles falam do Trump. Só que a gente tem que ver, e isso tem sido transportado na política do Canadá, porque ficou fácil. Qualquer comentarista, cara, chega, eu acho, enfim, um atalho intelectual enorme, mas isso não quer dizer nada. Toda vez que os caras querem atacar o Poilievre, com quem que eles vão fazer relação ao Poilievre? Ao Trump. Porque é fácil. Vou liar. Ele só não faz com Hitler, porque senão vai ficar muito chato. Mas o cara, qualquer comentarista que vai querer atacar o Poilievre de maneira indireta, porque tá ficando igual o Trump, porque ele tá fazendo igual o Trump, porque ele é o Trump daqui. E eu acho isso um erro enorme, porque eu acho que isso é desafiar a inteligência das pessoas. As pessoas têm capacidade de ver o que é, quem se informa, quem acompanha, você sabe qual é a diferença e o que é o que não é. Então, por isso eu acho que as pessoas vão acabar tendo uma surpresa, e é por isso que a mídia fica se perguntando como que o Poilievre consegue subir tanto nas pesquisas, porque as pessoas não são tão idiotas assim. Eu acho que você está dando muito crédito para as pessoas, velho. Você acabou de dizer que não, você sabe, as pessoas conseguem pensar, cara, nunca se esqueça que são as mesmas pessoas que muitas das pessoas que você está falando são aquelas que elegeram muita gente por aí que você sabe quem são, né? Eu entendo esse ponto. Eu entendo esse ponto 100%, mas assim, o que eu quero dizer, o meu ponto é que eu lembro quando foi em 2008, quando foi o Obama, tinha muita gente que falava, se pegasse o lado mais conservador, nunca que esse cara vai ganhar, os Estados Unidos não está pronto para eleger um presidente negro. E os caras elegeram um presidente negro, brother. Depois os caras falaram a mesma coisa. Nunca que vão colocar um bufão, um cara que nem o Trump. Os caras elegeram o Trump, velho. Entendeu? Do mesmo jeito que no Brasil, na Itália, eles elegeram. Então, assim, a mídia, assim, quando ela é feita de maneira imparcial, eu até entendo. O cara vai lá e mostra os fatos. Ó, aqui que o Poilievre, que nem. Vou dar um exemplo do Poilievre. O Poilievre chegou lá. A parte aquele vídeo da maçã. O cara tá lá comendo a maçã dele e vem um jornalista. Porque você copiou o Trump. Ele fala, eu copiei. Você copiou o manual do Trump. Que página do manual? Não, você faz igual o Trump. Me dá um exemplo. O que você tá falando que eu copiei? Então assim, você vê que o cara, ele já vai, quando o jornalista vai nesse jeito, ele não parou pra falar, não, deixa eu ver o que é o populismo. Quais são as raízes do populismo? Criticar a mídia, criticar as elites, falar que você é uma pessoa que você é fora do meio político, você vai sempre tentar acabar o elo entre o cidadão e a mídia, você vai tentar fazer um contato direto com a população. Tipo, se o cara nem se preparou para ir atacar, ficou tão fácil que o jornalista chegou lá e falou, você é igual ao Trump. O cara falou, tá bom, fala por quê? Um jornalista não era capaz de explicar. Esse é o meu ponto, entendeu? Se você achar que as pessoas são idiotas, é uma coisa. Agora, você querer direcionar, você acaba realmente ajudando a eleger esses malucos que a gente vê entrando aí no poder. Tem os dois, né? Eu concordo contigo, tem muito jornalista medíocre hoje em dia, que não dá, às vezes até me arrisco, tenho até medo de chamar as pessoas de jornalista, mas, por outro lado, tem muita vaquinha de presépio, né, cara? Que as pessoas não se preocupam em ficar procurando fatos também, que simplesmente se deixam levar por essas mensagens espalhafatosas, né? Claro, que é o mais fácil, né? É o mais fácil também. Só que aí que eu falo
que a mídia tem um percentual de responsabilidade na eleição desses malucos aí. Porque, por exemplo, vou dar um outro exemplo, nos Estados Unidos, Kamala Harris não dá entrevista, velho. Ela não vai na mídia. Ela foi lá, ela fez uma entrevista que foi ela e o Waltz, que foi uma entrevista que ela tomou umas apertadas e o Waltz tentava pedalar, entendeu? O Trump, você pode... Eu não sou trumpista, mas eu tô falando, você pode chamar ele pra qualquer... Ele vai pro pau, ele vai lá e fala, você sabe o que é aquilo. A Kamala Harris, ela sabe que ela tá na frente das pesquisas, tá muito sereno, não tá na frente, mas alguns pontos assim, tá na margem, mas ela não dá... Aí ela deu uma entrevista, vou dar uma entrevista na MSNBC. Cara, a entrevista foi limite, cara, limite... Assim, não tô criticando o trabalho da jornalista, não tô falando isso, mas assim, é um terreno que não é hostil, é um terreno amigável, é um terreno que ela sabe que ela não vai sofrer nenhuma pergunta mais apertada. Então assim, ninguém tava ali pra contar. Ela falou as coisas que ela podia ter contado, mas foi uma entrevista. Ela deu uma entrevista. Então, vamos analisar. Se você analisa a entrevista, você vê que foi assim, ela não foi apertada. É que nem quando o Trudeau, ele vem aqui todo final de sessão, ele ia no Polarcan, os caras fritam o cara que ele sai até torto. Mas a Kamala Harris, cara, eu vi a entrevista dela, mamão com açúcar, brother. Não foi nada assim, tipo... Foi muito sucio, velho. Foi muito sucio a entrevista dela. Assim, tinha, mas que nem todo mundo sabe que ela... foi muito mal os democratas na questão da imigração, enfim. Tem um monte de coisa. A política econômica do Biden é a dela, mas se foi uma entrevistinha mó... Não, então, tipo aqui. Então, assim, é por isso que eu falo. Aí, as pessoas que estão lá querendo conhecer a Kamala Harris, então acabam falando, é isso que estão chamando de mídia. Então, é por isso que eu falo que às vezes as pessoas falam, pra fazer isso aí acaba reforçando esses malucos aí, mas enfim. Esses malucos é bom. E continuando com os malucos aqui, onde é que eu tava? Até me perdi com os malucos aqui. Então, me perdi nos malucos, onde é que eu tô? Estava na juíza. Aqui, valeu. Então, um juiz rejeitou a tentativa da coroa de fazer com que o CSIS e a RCMP testemunhassem a portas fechadas no processo. Abusfian Abdelzarik está processando o governo canadense em 27 milhões de dólares devido à sua detenção e tortura no exterior. A Justiça Federal recusou o pedido da coroa para que testemunhas de inteligência canadense, RCMP e a Global Affairs Canadá depusessem a portas fechadas, alegando risco de divulgação inadvertida de segredos protegidos. O Abdelrazik, um canadense nascido no Sudão, foi preso em 2003 em visita ao seu país, onde ele foi interrogado pelo CSIS. Ele negou o envolvimento com terrorismo e alega que o CSIS contribuiu para sua detenção e tortura. Seus direitos constitucionais foram violados e ele só conseguiu retornar ao Canadá em 2009, após ordem judicial, 6 anos depois. O julgamento da sua ação foi iniciado em 2009 e foi adiado em 2018 para revisão de documentos protegidos. A decisão judicial permite que a identidade de 4 testemunhas do CSIS sejam protegidas com pseudônimos e medidas para disfarçar as suas aparências. Pergunta é, alguém pisou na banana nessa história e estão tentando esconder a vaquinha de presépio? Essa é a grande pergunta, né? Por que tanto mistério, né? Por que tanto mistério? Mas continuando aqui, o Bloco Québécois ameaça pressionar as eleições antecipadas se o governo, os liberais, não fizeram o que eles pediram. Então eles colocaram uma data, ele passou uma linha na areia, falou assim, é dia 29 de outubro, porque o conservador tentou, não conseguiu, passou uma linha, a onda levou, agora o Bloco foi e colocou outra linha, 29 de outubro. Yves-François Blanchet, que é o líder do Bloco Québécois, apresentou uma lista de exigências ao governo federal canadense, ameaçando iniciar negociações para derrubar o governo de Justin Trudeau. Se estas não forem atendidas até o dia 29 de outubro, Blanchet quer que o governo aprove primeiro o projeto de lei C-319, que aumenta em 10% o pagamento da segurança para os idosos entre 65 e 74 anos, e ele quer também que o projeto de lei privado C-282, que exclui os setores agrícolas geridos pela oferta de futuras negociações comerciais. Trudeau afirmou que, embora ajude os idosos e proteja a gestão da oferta, não se comprometeu a aprovar os projetos como estão. Os conservadores estão ansiosos por uma eleição antecipada, enquanto o apoio do NPD é crucial para a sobrevivência do governo minoritário dos liberais. A capacidade do governo
em atender às demandas do bloco é incerta, dado o processo legislativo e as restrições orçamentárias. Para ficar resumindo, tem 2 projetos aí que ele quer, que é da lei da oferta para os agrícolas e a pensão dos velhos, só que ele quer que seja... E ele falou, eu não quero negociação, tem que ser irrestrito, absoluto, sem a mudança, e até o dia 29 de outubro. Dia 29 de outubro quer dizer, já passado nas 2 câmaras, na Câmara e no Senado, aprovado e com a sanção real. Questão de calendário eu acho muito apertado, muito difícil, mas a gente nunca sabe. Então talvez a gente possa ter eleições até antes do Natal, porque muitas pessoas estão pensando, não vai ter eleição antes da primavera, isso aqui, mas todo mundo agora está passando uma linha. A nova linha a gente vai ver é no dia 29 de outubro. Que maravilha. Blanchet não se cansa, né, cara? Mas na real, eu tô até conferindo toda semana, todo dia eu fico conferindo lá os números no 338 Canadá. E não é que o bloco tá crescendo? Tem cenários aí que diz que ele pode ser oposição oficial. Porra, velho. Na atual circunstância ali, ele já tá numa estatística que ele pode ser mesmo, porque tá dando 44 assentos no mínimo pro Partido Liberal e 47 no máximo pro Bloco, velho. Então, se tudo se concretizar, vai ser interessante o Bloco Québécois virando oposição. E ainda seguindo em frente, né, depois da treta do Blanchet, os liberais conseguiram sobreviver ao seu primeiro voto de desconfiança depois de o fim do acordo com o NDP. O governo liberal do Justiniano sobreviveu a uma moção de desconfiança proposta pelo PP, que tenta provocar uma eleição antecipada. Aqui já estamos, só para constar, já estamos no nível de primeiros nomes aqui nesse programa, porque é o Justiniano e o PP nessa história. A moção foi derrotada com 211 votos contra e 120 a favor, contou com a oposição do NDP e do Bloco Québécois. Esse foi o primeiro voto de desconfiança depois do término do acordo do casamento de interesses entre os liberais e o NDP. O Poilievre criticou o Trudeau, apontando propostas como o fim do imposto sobre carbono e a construção de moradias, enquanto o Trudeau contra-atacou, acusando o Poilievre de não apresentar soluções concretas. O bloco, liderado pelo Blanchet, apresentou demandas, incluindo o aumento das pensões de idosos e a proteção do setor agrícola, ameaçando um possível acordo com os conservadores e o NDP, caso as exigências não sejam atendidas até 29 de outubro. A expectativa é que mais moções de desconfiança sejam propostas ao longo do outono. Vai ser um pré-inverno agitado. Eu só acho ruim porque eu acho que vou ter que votar durante o inverno, do jeito que as coisas estão indo aqui. Enfim. Veremos. E o que a gente falou um pouco aí, chegou. Trudeau ele acusa os conservadores de fazer comentários homofóbicos durante o período das perguntas turbulentas. Durante uma sessão de perguntas na Câmara dos Comuns, o primeiro-ministro Justin Trudeau acusou os conservadores de fazerem comentários homofóbicos após uma pergunta sobre a compra de um apartamento de luxo para o cônsul-geral de Nova York. A situação esquentou quando o líder dos conservadores, Pierre Poilievre, mencionou detalhes do apartamento, levando a um comentário bem recebido por risos, supostamente feito pelo deputado conservador Garnet Junius. Trudeau afirmou que está acostumado com comentários homofóbicos dos conservadores e que gerou pedidos para que ele fosse expulso por linguagem não parlamentar. Após ser solicitado pelo presidente da Câmara, Craig Ferguson, Trudeau retirou seus comentários, mas manteve as críticas aos conservadores. A sessão terminou com promessa de Ferguson de revisar a gravação a pedido do deputado do NDP Blake Desjarlais, representantes dos conservadores criticam Trudeau por desviar o foco dos gastos excessivos com fundos públicos, ou seja, virou terceira série. Terceira série. Tá nesse nível. Ai, que delícia, velho. E a penúltima notícia é que a OTAN quer que o Canadá e os aliados se preparem para uma guerra convencional. Soldados canadenses participaram do exército Arrowhead Guardian, em Michigan, no último mês de agosto. A OTAN instigou seus membros a desenvolverem planos nacionais para fortalecer suas indústrias de defesa, algo com que o Canadá tem dificuldade. Surpresa para ninguém. Em julho, líderes da OTAN concordaram em criar estratégias para fortalecer os seus setores de material de defesa,
mas isso teve pouca atenção devido ao debate sobre gastos militares e apoio à Ucrânia. O governo canadense ainda está tentando entender as explicações dessas novas políticas. Segundo especialistas, o Canadá não tem um plano abrangente para mobilização total no caso de guerra. A nova política de defesa do Canadá reconhece a necessidade de uma base industrial de defesa mais forte, mas houve pouca ação concreta. Existe uma resistência histórica do governo canadense em colaborar com a indústria de defesa. Especialistas questionam a capacidade do país de se mobilizar no caso de uma guerra real. Só sei de uma coisa. Se a gente não consegue, a gente tá tendo dificuldade de fazer casa. O que vocês acham que vai ser de poder fazer arma, esse negócio? Mano, cara, a gente tá conseguindo ajudar nem o Zelensky, velho. Então... Ai. Tá praticamente dando os estoques que a gente tem aqui das coisas que a gente não consegue manter. E para terminar, o Canadá deve reduzir emissões de carbono em até 55%, diz o órgão de consultivo climático. No dia 11 de julho de 2023, bombeiros enfrentaram um incêndio florestal próximo da rodovia do norte da Colômbia Britânica. O Corpo Consultivo das Emissões Líquidas Zero Canadá recomenda que o país reduza suas emissões de carbono em até 55% em relação aos níveis de 2005 até 2035. Atualmente, a meta do governo é uma redução de até 45% até 2030. Esse conselho surge enquanto o governo federal prepara uma nova meta, sempre mudando a meta, né? Legalmente vinculativa para 2035, prevista para ser divulgada em dezembro. O relatório sugere que essa meta é tecnicamente e economicamente viável e ajudaria o Canadá a não ficar atrás de outras grandes economias. O painel sugere que o Canadá desenvolva um orçamento de carbono semelhante a um orçamento doméstico para monitorar e limitar suas emissões. O ministro do Meio Ambiente e Mudança Climática, antigo ativista Steven Guilbeault, afirma que está considerando uma meta climática ambiciosa, porém realista. E se não alcançar a meta, só mudar a meta, mano. É assim que o Canadá vai. O interessante dessa história, assim, sou totalmente a favor de energia renovável, de diminuir a produção de queima de combustíveis fósseis e tal. Mas, cara, eu acho que eu falei sobre isso na semana passada, né? Se a gente fizer um balanço sobre o quanto a gente produz e a massa verde que é capaz de consumir o carbono que a gente produz, a gente tá no verde ainda. Aí, enquanto isso, assim, os números indicam que o Canadá já conseguiu diminuir 55% a produção de carbono desde 2009. Enquanto a isso, a Índia chegou em 183% a mais e a China chegou a 211% a mais. Aí eu falo, cara, e a gente está falando em porcentagens, quando você começar a dar uma olhada nos números absolutos de cada um desse país, eu me pergunto qual vai ser a diferença significativa do Canadá de fato estar fazendo tudo isso. Eu entendo que existe um compromisso, eu entendo que o Canadá assumiu esse compromisso, mas para efeitos práticos, para o planeta, se a gente não conseguir que o mundo inteiro, os maiores, ou pelo menos os maiores emissores consigam diminuir esse negócio, não vai fazer uma mudança muito significativa. E a gente já está indo na quinta marcha em direção ao abismo, né, todo esse campeonato. Né? E assim termina esse bloco de notícias federais. E no próximo bloco a gente continua dando uma volta em British Columbia, Alberta e Manitoba. Segura aí que a gente já volta. British Columbia. Então, British Columbia. Vamos ver o que está rolando aqui. Uma passagem rapidinha por ali. Primeira notícia é Good Vibes, né? Que um pianista canadense ali de British Columbia ganhou uma competição internacional de piano.
Jaden Isaac Dzurko, um pianista nascido em British Columbia, venceu o prestigiado Leeds International Piano Competition 2024 no Reino Unido, depois de se destacar com a sua interpretação do Concerto para Piano número 2 de Brahms, conquistando um prêmio em dinheiro de aproximadamente $54 mil e várias oportunidades de concerto e recital internacionais. Parabéns pro Jaden lá. Parabéns, Canadá. Parabéns pro Jaden. Parabéns pros pais do Jaden, que pagaram para ele poder ir pra aula também. Continuando no questão criança, aí, ó, um menino da British Columbia teve aula negada em tempo integral devido à falta de assistentes escolares. Um menino de 5 anos de Nanaimo, na British Columbia, que é cego e tem epilepsia e autismo, foi impedido de começar as aulas em tempo integral devido à falta de assistentes educacionais na escola, apesar dos esforços de sua mãe para garantir o apoio necessário. Então, de novo, a gente já falou 50 mil vezes sobre isso aqui, que o nosso sistema de saúde e de educação está uma maravilha. Tem mais notícias para suportar essa desgraça aí, vocês vão ver depois. E ainda em British Columbia, se você me segue no Instagram lá, eu nem postei no Canadá agora, postei a minha própria conta esse negócio. Postei um vídeo de um homem atacado por um urso na própria garagem. Alex Gold compartilhou um vídeo no Instagram onde ele encontrou um urso preto na sua garagem, conseguindo manter a calma e afastar o animal, que chegou a poucos centímetros dele ao fazer barulho e bater palmas. Cara, você vê o vídeo, tá ligado? Essa garagem do carro, né? Como todo canadense, a garagem não serve para manter o carro, então ele deixa o carro do lado de fora. Então, o urso tava dentro da garagem e o cara começou a dar um corredão no urso. O urso veio atrás dele, assim, e ficou assim, parado do lado do carro, olhando pro cara, o cara olhando pro urso e batendo no carro assim pro urso. Vira aí, corre aí. E o urso olhando pro cara. Aí deu um corridão no cara. Aí o cara correu pra cima do urso. O urso correu pra cima dele. Aí depois o urso saiu correndo. Eu falei, cara, você sabe quando que eu ia ter feito isso? Por isso que eu fico no Quebec, mano. Sai fora. Aí vocês têm peru, né, velho? Esse peru que chega. Peru é mais fácil, velho. Você dá uma bica, mano. Agora o urso, mano. Não dá pra você dar uma bica, não, velho. Alberta, the Wild Rose Country. Que é lá, Alberta, Jasper está aberto aos visitantes novamente, mas o que os turistas podem esperar, a gente vai ver. Landon Shepherd, que é o comandante de incidentes do Parque Canadá, guiou a mídia em um tour pelo Parque Nacional de Jasper, mostrando a devastação causada por um incêndio florestal no mês de julho, enquanto especialistas e autoridades incentivam a visitação turística para ajudar na recuperação econômica da cidade afetada, a natureza, destacando a natureza em regeneração e os desafios contínuos impostos pelo clima. Mas já está lá começando, depois de toda essa catástrofe que teve, o Parque de Jasper está de novo aberto. Essa semana teve uma ameaça de tornado lá em Jasper também. Então, acho que Deus está com alguma coisa com aquele lugar. Ainda em Alberta, só reforçando a tristeza que está a questão do sistema de saúde, né? Uns atrasos no acordo de pagamento de médico de família colocam vidas em risco, de acordo com a Associação Médica de Alberta. A ministra de Saúde da província, Adriana Lagrange, anunciou um novo modelo de pagamento para o médico de família que vai ser implementado em outubro, neste outono. A Alberta Medical Association tem pressionado por um ano por esse modelo para enfrentar a escassez de médicos de família e generalistas nas áreas rurais. No entanto, a crítica de que o governo provincial não cumpriu suas promessas de formalizar o acordo, apesar dos compromissos públicos e de um memorando de entendimento assinado em outubro passado. O ex-presidente da AMA destacou que a inação do governo está prejudicando o acesso à saúde dos cidadãos, com potenciais consequências graves. O modelo proposto acrescenta de 200 a 250 milhões de dólares no orçamento anual de serviços médicos, ajudando a cobrir os custos operacionais das clínicas. O governo afirma estar comprometido em finalizar um acordo sustentável, mas médicos continuam frustrados com a falta de ação concreta. Essa história de... Sempre que eu vejo
essas notícias do pessoal diz assim, não, nós estamos comprometidos em finalizar, entendemos a necessidade. Cara, isso daí para mim se traduz como cacete, como é que eu vou resolver isso porque eu não tenho recurso? Você tem como fazer isso. Basicamente. Foi que nem aqui no Quebec os caras teve uma reunião do Avila, esqueci da Abitibi Temiskaming, e aí os caras estão falando sobre o próximo budget, porque acabou o dinheiro aqui, a gente tá com déficit de 11 trilhões aqui. Aí os caras, durante que tava aberto o Zoom lá, estavam falando, não, a gente vai passar, estão fazendo um plano, assegurando todo mundo. Só que os caras esqueceram de fechar o negócio quando ficou só o cara lá e ficou aberto. Os caras, velho, como nós vai fazer, mano? Não tem... Aí você viu os caras desesperados. Aí você fala, mano, por que você não fala logo a verdade, velho? Mas enfim. Continuando aqui, Alberta, um ex-voluntário de hóquei na área de Edmonton, é acusado de agressão sexual contra um adolescente, um homem de Edmonton. Stephen Frank Dienes foi acusado de agressão sexual, exploração sexual e confinamento ilegal de um adolescente de 16 anos após uma investigação da polícia, com preocupações adicionais de que outras vítimas possam existir. Aí, ó, é outro que vai passar um bom tempinho atrás das barrinhas, sabe? E no colo do capeta, um grande candidato. E o governo da província também proibiu tabuladores de voto eletrônico. E os municípios querem reconsiderar. O governo de Alberta proibiu o uso de tabuladores eletrônicos em eleições municipais por acreditar que isso vai aumentar a confiança dos resultados. Mas diversas autoridades municipais argumentam que a mudança vai resultar em contagem de votos menos eficiente, mais onerosa e potencialmente menos precisa, solicitando a reconsideração da medida. Porque, claro, né, tá sobrando gente, dá pra colocar todo mundo fazendo trabalho manual, e por que não, né? Obviamente, certo? E ela, a primeira-ministra Danielle Smith, anuncia um plano para reforçar a escolha da vacina na Declaração de Direitos de Alberta. A primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, promete emendar a Declaração de Direitos de Alberta para reforçar o direito de decidir sobre tratamentos médicos e o direito à posse de armas, visando proteger a autonomia dos cidadãos contra as pressões governamentais e garantir compensação justas em caso de privação de propriedade, em meio a críticas sobre o impacto dessas medidas em situação de emergência da saúde pública. Ela de novo inventando e aparecendo nas mídias aí. Inventando define muitos, né? E ainda em Alberta, as perdas seguradas superam os 7 bilhões de dólares, tornando esse verão a estação mais destrutiva do Canadá. O verão de 2024 foi a estação mais destrutiva do país em termos de perdas seguradas devido a eventos climáticos severos, com danos que ultrapassam os 7 bilhões de dólares, destacando a necessidade urgente de adaptação e preparação para desastre. Aí, ó, isso é um aviso para esse pessoal que diz assim, não vou pro Japão porque lá tem terremoto. Olha aí o que acontece no Canadá. Aqui a gente pode morrer de várias maneiras curiosas. E o PIB de Alberta pode ser impulsionado em bilhões com mais participação indígena no mercado de trabalho. Um relatório da ATB Financial e MNP destaca que o aumentar a participação indígena no mercado de trabalho de Alberta pode incrementar o PIB da província em até 3%, além de enfatizar a necessidade de investimentos na educação e na capacitação de indígenas para promover a reconciliação econômica e beneficiar toda a população. Não precisa nem falar isso aí, né, cara? Se colocar essa galera para trabalhar, é óbvio que vai aumentar aí o PIB do país. Okay. A gente deveria ter um troféu Capitão Óbvios, né? Capitão Óbvio. E para fechar Alberta, a província diz às empresas dos Estados Unidos que a Alberta quer centro de dados, mas tragam o seu próprio poder de geração de energia. O governo de Alberta está promovendo a província como um local ideal para centros de armazenamento de dados, que armazenam e processam informações digitais. O ministro da Tecnologia e Inovação, Nate Glubish, destacou a vantagem como o clima frio, a abundância de energia barata e um ambiente amigável para negócios. Ele também ressaltou a agilidade da aprovação de projetos de infraestrutura energética. Contudo, o custo elevado da energia elétrica em Alberta é um obstáculo, de acordo com o CEO de um centro de dados em Edmonton.
O Glubich argumenta que muitos projetos de centro de dados vão optar por soluções independentes da rede elétrica, construindo a sua própria geração de energia. O CEO da Associação Canadense de Energia Renovável, Vitória Belíssimo, defende a inclusão de fontes renováveis nesses projetos. A política de Alberta para energias renováveis ainda está em evolução, mas o Glubich aposta no gás natural como a melhor solução a curto prazo, com interesse em tecnologias de captura de carbono e outras fontes limpas. Microreator nuclear é o que há. Sabe que um troço interessante esse negócio o que eles estão falando aqui é basicamente estão mirando nessas empresas de cloud, né? Estão olhando para a Microsoft, estão olhando para o Google, olhando para a Amazon. Que, cara, a realidade é a seguinte: hoje a gente fala sobre cloud, né? Cloud é tá tudo na cloud, rodando na cloud. Mas a realidade é que a cloud é só a máquina de alguém em algum lugar, velho. Então, no fim das contas, você precisa de energia, você precisa de um monte de cabo, você precisa de um monte de troço que gera energia para um cacete. Você precisa resfriar esse negócio. Então, as empresas de cloud, elas estão desesperadas para conseguir continuar crescendo e mantendo um custo sustentável. Você vê, por exemplo, a Amazon. O maior data center da Amazon fica ali em North Virginia, né? Ali perto de Washington. Esse deve ser o maior data center público que existe no mundo, tirando a China. A China tem uma situação muito absurda também. Mas aqui no Ocidente, no chamado Ocidente, deve ser o maior data center que tem. E aquele troço continua crescendo igual um louco, porque todo mundo continua utilizando a Amazon, apesar de ele ter data center em outros lugares. Eles chegaram ao cúmulo que eles estão continuando comprando propriedades e mais propriedades para essa cidade para poder continuar ampliando o data center deles. Então tem um amigo meu que ele contou que um primo dele, distante, eles moravam lá na região e tinham um motelzinho, né? E um dia ele disse que foi falar com ele e descobriu que ele parou de trabalhar. Falou: o que aconteceu? Ele: não, a Amazon deu um approach na gente, queria nosso terreno do hotel e a gente vendeu. E agora tem lá um mega data center da Amazon, onde está um motel. Eu falei: cara, é isso aí. E enquanto isso, a pressão por energia renovável continua pesada em cima dessas empresas, porque no fim das contas, né, apesar de a gente joga o problema para os outros, mas a geração da energia para esse negócio muitas vezes acaba dependendo do bom e velho petróleo para ficar fedendo. Um emissor de CO2 é esses data centers aí. Tem que acabar o computador, velho. Acabar isso também. Friendly, Manitoba. Manitoba, um projeto piloto de busca de bagagem no aeroporto, espera combater o contrabando de álcool e drogas para as nações Cree de Manto Sipi. O chefe da nação Cree de Manto Sipi, Michael Yellowback, afirma que o projeto piloto de busca de bagagens é um marco significativo para combater o tráfico de drogas e álcool na comunidade, com a esperança de servir como modelo para outras comunidades indígenas. Vamos ver se vai ajudar alguma coisa. Tecnologia, tá vendo? Lado bom da tecnologia, mano. Sempre tem um lado bom, né? Ainda em Manitoba, uma greve de 25 mil trabalhadores de apoio à saúde em Manitoba pode começar agora no dia 8 de outubro. Os líderes do sindicato da CUP e do MGEU anunciaram que cerca de 25 mil trabalhadores da saúde da província de Manitoba vão entrar em greve no próximo dia 8 de outubro, a menos que eles recebam uma oferta de contrato aceitável, destacando a necessidade urgente de aumentar os salários e melhorar o recrutamento e retenção de funcionários. De novo, salários defasados, falta de pessoal, etc. Tamo aí, né? E a província reduzirá a idade de rastreamento do câncer de mama de 50 para 45 anos até o final do próximo ano. Outra candidata ao capitão Óbvios. O governo de Manitoba reduzirá a idade para autorreferência na triagem de câncer de mama de 50 para 45 anos até o final do ano, como uma futura redução para 40 anos. A medida visa diminuir o risco de câncer e é liderada pelo Cancer Care Manitoba.
que está contratando mais tecnólogos em mamografia e aumentando os agendamentos de triagem para pessoas de 50 a 74 anos. O programa de triagem quase dobrará sua capacidade para mais de 80 mil mamografias anuais, garantindo acesso para pessoas vulneráveis, especialmente mulheres marginalizadas e de baixa renda. A oposição considera a promessa insuficiente e exige um plano concreto e transparente, embora a triagem precoce possa levar a falsos positivos e estresse. Aumentando, ela permite a detecção precoce do câncer. O sistema de saúde necessita de maior capacidade para acomodar o aumento nas triagens, diagnósticos e cirurgias. Cara, isso é assim, no Brasil, pelo menos minha esposa falou que se faz muito isso, vai esperar do jeito que tá, fazer depois que já até detectou e já era. Todo mundo sabe que o câncer é algo que você precisa, quanto mais cedo você detecta, melhor, né? Exatamente. Mas vou dar até o troféu de Good Vibes para Manitoba, porque pelo menos estão nessa iniciativa, né? Para acelerar isso. 45 anos. Aqui no Brasil começa aos 40, câncer de mama, né? E para fechar nossas notícias do bloco dessas províncias, um recém-nascido de Winnipeg sofreu danos cerebrais permanentes devido a cuidados hospitalares negligentes. Um casal de Winnipeg está processando o Hospital São Bonifácio, vários profissionais de saúde e o Canadian Blood Services, alegando que o tratamento negligente que o seu filho recebeu depois do nascimento resultou em danos cerebrais permanentes, afetando a sua capacidade de viver uma vida independente e gerando prejuízos psicológicos e financeiros para a família. Cara, que notícia triste, cara. Nos sentimentos para essa família e decepcionante. Isso. A gente fecha aqui as nossas notícias de British Columbia, Alberta e Manitoba e a gente segue para o bloco com Ontário e Quebec. A gente já volta aí. Ontario, a place to grow. Então, todos na Fordlândia, né? Vamos ver o que está acontecendo nesta província. E a primeira notícia já é um momento facepalm. A gente já tem o Bravo Champignon, poderia chamar de Bravo facepalm também. Porque é uma lei controversa projetada para liberar leitos hospitalares para serem testados, começa a ser testada no Tribunal de Ontário. Uma nova contestação à Carta de Direitos está prestes a testar a constitucionalidade de uma polêmica lei de Ontário, que permite aos hospitais enviar pacientes de alta para casas de repouso não escolhidas por eles, ou enfrentar uma cobrança de $400 por dia se eles se recusarem. A lei, conhecida como More Beds, Better Care Act, ou também conhecida como a Bill 7, é acusado de violar a Carta de Direitos e Liberdades pelo Advocacy Center for the Elderly e pela Ontario Health Coalition. Eles afirmam que a lei não reduziu o número de pacientes em nível de cuidado alternativo e é arbitrária devido à falta de leitos em casas de repouso. O governo de Doug Ford defende a medida, afirmando que é necessária para liberar leitos hospitalares. O tribunal vai analisar se a lei cumpriu seu objetivo de melhorar o fluxo de pacientes. E ambas as partes concordaram que há uma escassez de leitos hospitalares e de cuidados a longo prazo em Ontário. E a solução é tipo assim, cara, tá faltando leito aqui. Você consegue andar? Consigo. Então vai pra casa. Sai daqui. Não quero saber de cidade. Continuando em Ontário, aqui, ó, os homicídios estão em alta, mas os tiroteios estão em baixa, segundo a polícia. Nos últimos 10 dias, o Ottawa registrou 3 homicídios, enquanto o chefe de polícia, Eric Stubbs, ele relata que a redução dos tiroteios. Especialistas defendem maior investimento em prevenção e o apoio social para combater a violência. Ou a minha teoria é que os caras estão ficando melhor de mira, né, meu? Você não precisa mais ficar dando muito tiro. Você dá um tiro só, você mata, mas os tiroteios diminuem. Ai, que desgraça, velho. Em Ontário, eu tive que incluir isso daqui para poder dar contexto. Mas o prefeito noturno de Ottawa está construindo o Conselho de Vida Noturna. A cidade de Ottawa, junto com seu comissário da vida noturna, Mathieu Grondin,
está formando um conselho voluntário para melhorar a economia noturna da cidade após as 18 horas, discutindo temas como segurança, redução de burocracia e necessidades da comunidade, e com inscrições abertas até 11 de outubro, e a lista final dos membros vai ser anunciada no final de outubro ou início de novembro. Para quem não sabe, só dando um contexto, Ottawa é conhecido por ser uma das cidades mais chatas do Canadá, ou talvez a capital mais chata do mundo. E eles dizem isso porque diz que não tem nada para fazer aqui. Durante esse ano, o prefeito da cidade resolveu contratar o que ele está chamando de prefeito noturno de Ottawa, que é um cara que vai trabalhar para tentar fazer a cidade ficar atrativa à noite também. E o cara tá aí, o Mathieu tá trabalhando, tá querendo transformar a cidade de Ottawa num lugar onde as pessoas resolvam vir. Que eu acho que vai ser difícil, porque Montreal tá a 2 horas daqui, e todo mundo diz que você quer ter diversão, você vai para Montreal. Mas eu preciso acreditar, né? Eu preciso acreditar. Nova York, the city that never sleeps. Nova York. Vai, né? E a empresa de transporte público, a TTC, avança com a decisão de descartar o Wi-Fi público gratuito. A diretoria da TTC votou para continuar com o plano de encerrar o Wi-Fi público gratuito nas estações de metrô, citando o uso reduzido, preocupações com a confiabilidade, segurança e custos elevados para melhorias, mas concordou em estudar a possibilidade de instalar zonas de internet em áreas de ônibus no futuro. Sei, olha os cortes vindo aí, acabou as vacas gordas. O Fordinho tá tirando as pessoas da cama, tá tirando o pessoal do trem. É isso aí. Vai dar tudo bem. Você tá cabeça. Tá. E aí a última notícia de Ontário é que Toronto planeja alterar o seu imposto residencial vago. E olha só o tamanho da bucha. A Prefeitura de Toronto está reformulando o imposto sobre imóveis desocupados após receber milhares de reclamações devido ao lançamento problemático no ano passado. A prefeita Olivia Chow assegurou que as mudanças propostas vão simplificar o processo para os proprietários de imóveis vai evitar problemas anteriores, sendo essencial para financiar moradias acessíveis. As mudanças incluem a extensão do prazo de declaração até 30 de abril, simplificação do processo e melhorias da comunicação. No ano passado, mais de 169 mil reclamações foram registradas e 108 mil cobranças foram revertidas. A Prefeitura planeja intensificar a comunicação e facilitar o preenchimento da documentação, tanto online quanto por telefone. A expectativa é que o programa gere cerca de 55 milhões de dólares para os cofres. O Comitê Executivo da cidade vai discutir as alegações em 1º de outubro e, posteriormente, o Conselho vai deliberar de 9 a 11 de outubro. O programa revisado vai começar dia 1º de novembro de 2024. Então, se você tem casa em Toronto, sobrando, sem ninguém usar, para começar você é rico pra cacete, né? Então, não sei se você está preocupado com esse negócio, mas segundo, preste atenção aí que parece que o governo resolveu dar uma aliviada. Então, talvez melhor pro seu lado. Québec City, je me souviens. Aí chegamos na Belle Provence. Vai aí, Pé. Quebec é nós, mano. Quebec é nós e o Quebec publica uma nova diretiva esclarecendo a antiga sobre o uso de inglês nos cuidados de saúde. O ministro da Saúde do Quebec, Christian Dubé, ele afirmou que o governo nunca teve a intenção de restringir o acesso aos serviços de saúde como base na língua. O governo do Quebec emitiu uma nova diretiva para esclarecer a dúvida sobre o uso de idiomas na rede de saúde. Falantes de inglês têm o direito de acessar os serviços sociais de saúde em inglês em Quebec. Esse direito está garantido no artigo 15 da Lei Provincial de 1992. A nova diretriz, enviada na segunda-feira, esclareceram um comunicado de julho que gerou críticas de grupos anglófonos, políticos e trabalhadores de saúde. Segundo a nova diretiva, não é necessário validar a identidade para acessar esses serviços em inglês e permite que outros idiomas sejam usados desde que reconhecidos pelo órgão de vigilância linguística de Quebec. A diretiva também orienta que uma comunicação escrita pode ser em outro idioma desde que acompanhada por uma versão
em francês. É que é tudo, quando a gente falou há umas semanas atrás, que tinha uns inspetores entrando praticamente na sala de cirurgia. Ô, doutor, segura o bisturi, irmão. Bonjour, rai. Se o cara fala assim, rai, opa, relatóriozinho. Então, mas é um mal entendido, todo mundo tem direito de ser atendido na língua que quiser e tá tudo certo. Segue o barco. Que delícia, velho. E aí, em Quebec, a Norvolt anunciou 1.600 demissões na Suécia e insiste que a fábrica de baterias de veículos elétricos de Quebec não vai ser afetada. A empresa sueca de baterias para veículos elétricos está avançando com a construção de uma planta de 7 bilhões de dólares em Quebec. 7 bilhões com B de bananada. Apesar de anunciar cortes significativos de emprego na Suécia devido a desafios do mercado automotivo, o que gerou preocupações e críticas de políticos locais sobre o investimento do governo na empresa. E aí? Corre agora ou já tá na hora de usar o LinkedIn ou tá de boa? Então, o problema é que os caras não construíram nada no Quebec ainda. O Quebec deu um terreno para eles. Assim, o contrato do Quebec é bem amarradinho. Tá? Só que o problema foi que o governo provincial do Legault colocou muito peso político. Nós vamos ser a filière, a sucursal da bateria elétrica no mundo e vão trazer e tal. E a Northvolt, só que os caras da Northvolt já falaram que foram rápido demais. Eles já tiveram a BMW que cancelou os contratos porque sabe que eles não vão poder entregar, a Volks também, e agora tiveram 1.600 pessoas que foram demitidas na Suécia, mas eles estão prometendo que não vai mudar em nada aqui no Quebec. Só que o problema do Quebec é que os caras abriram as portas, ofereceram, já está aparecendo apresentações que foram feitas para a companhia dizendo que o salário aqui era menor, que não sei o quê, e tá todo mundo desconfiando. É um projeto importante, é um projeto grande, enorme, tava todo mundo lá na foto, só que se e todo mundo sabe, é uma startup, então assim, muito dinheiro foi colocado ali. Se não der nada, o Quebec não vai perder muito, mas o nível de credibilidade do Legault, que já não tá lá essas coisas, meu irmão, vai pro buracaço total com isso daí. Ele falou que agora é um risco calculado. Vamos ver até que ponto eles estão protegidos desse imbróglio aí de não dar certo. Mas tá todo mundo agora de olho na Northvolt para saber o que vai dar. O que você faria se encontrasse com o Legault pessoalmente, assim? Não, cara, eu só ia falar pra ele. Eu falei a mesma pergunta que ele mesmo falou. Ele falou assim: eu quero ser julgado pelos resultados. E eu só faria a pergunta que o Ronald Reagan fez no debate de 1980. Você realmente acha que nós estamos melhores que estávamos 4 anos atrás? Pega qualquer dossiê: educação, saúde, infraestrutura, os idosos. Se ele achar que tá, beleza, velho. Então segue o barco. Mas não é o que parece. Siga em frente aí. Um prefeito de uma pequena cidade do Quebec fala após um tijolo ser jogado no seu para-brisa enquanto ele estava dentro do carro. O prefeito de Saint-Paul-de-Montigny, o Alan Talbot, ele filmou o morador arremessando um tijolo no para-brisa do seu carro enquanto ele estava dentro do veículo, resultando na prisão do agressor Nicholas David e levantando preocupações sobre o crescente nível de violência contra autoridades eleitas. Isso daí é um problema enorme. A gente, na última eleição provincial, cerca de 800 prefeitos já pediram as contas do Conselho Municipal. A gente sabe que prefeitura é um governo de proximidade, as pessoas vão no mercado, ele vê o prefeito, ele vai na piscina, o filho do prefeito lá. Então assim, é uma coisa muito próxima mesmo. E se acontece esse maluco aí que o cara tava puto com o negócio lá, você vê na câmera do carro do cara, o cara vem e tá com um tijolo em cima do cara. A prefeita aqui de Longueuil precisa andar com segurança porque os malucos estão ameaçando ela porque ela ordenou que pode matar os servos que estão invadindo o Parque Michel Chartrand. Tem outra... Cara, assim, o mundo não tá legal, mano. As pessoas não estão bem e o negócio, já falei pra minha filha, faz psicanálise e psicologia que vai ser o dinheiro, vai dar muito dinheiro no futuro isso aí. O pessoal não tá legal. E mais uma para contribuir para isso, né? Porque o racismo é um câncer que corrói na SPVM. Diz o comandante da polícia de Montreal. O Patrice Villecheus trabalhou por 30 anos no serviço de polícia da cidade de Montreal e em uma carta de 4 páginas ele descreveu o racismo como um câncer na organização, destacando avaliações rigorosas e tratamento diferencial. A sua saída ocorreu depois de uma decisão judicial que reconheceu o perfil racial como um problema sistêmico no SPVM. Villecheus afirma que alguns líderes resistem a mudanças para erradicar o racismo. Imigrante haitiano, ele teve uma carreira notável e liderou esquadrões contra gangues e crimes organizados.
Em 2017, ele foi suspenso após o roubo de um USB contendo documentos sensíveis no seu carro. A USPVM declara compromisso com a diversidade e inclusão, mas reconhece que é um espaço para melhorias contínuas. Porra, nem a polícia, velho, mas nem a polícia? Esse cara escreveu essa carta mais ou menos parece uma poesia, uma carta criticando, mas eu não vi nada de novo. A gente sabe o que acontece. Ele é um negão, ele é de origem haitiana, e a gente sabe, tem relatos documentados que existe um certo viés nessa questão de racismo, mas faz parte. Continuando em Quebec aqui, porque Quebec é nós, ó, a decisão do tribunal do La Tulipe obriga Montreal a mudar as regras para a sala do concerto. La Tulipe é uma sala de concerto famosíssima que está há muitos anos aqui, e Montreal vai modificar suas regulamentações de ruídos para isentar bares, restaurantes e locais de música após uma decisão judicial que forçou o fechamento temporário do histórico local de concertos do La Tulipe devido à reclamação do barulho. Para resumir, o que aconteceu? Tem a sala de teatro, certo? Tá lá. E tem um prédio do lado, um triplex. Só que aí o triplex não era para ser zoneado, não era para ser escolhido como zona de habitação, porque você tem bar, tem tudo ali do lado. Só que aí um Zé Ruela, um água de salsicha lá, errou no formulário e ele autorizou esse prédio que é colado à sala de concerto. Um funcionário da prefeitura autorizou a ser mudado o zoneamento para residência. Ou seja, agora o cara tem uma casa do lado do La Tulipe. Aí o que o cara fez? Ele chegou lá no processor e falou assim: tá fazendo muito barulho, eu não quero. E aí o juiz falou: se você é uma casa, como que você tem uma casa colada num teatro? Ele falou lá, exigiu o fechamento do La Tulipe. E agora tá mó palhaçada, porque vão ter que mudar a regulamentação, porque o La Tulipe tá fechado, mas tudo por culpa do Zé Ruela, que foi lá e fez a cagada. E aí, pra piorar a situação, ontem à noite, foi um monte de gente manifestar na frente do La Tulipe com panela. Mano, imagina o cara. Ou seja, o cara, ele vai até os direitos dele, mas eles vão tentar mudar a regulamentação, porque os outros bares estão falando: se isso daí virar norma, jurisprudência, nós tá ferrado, cara. Vai ter que fechar tudo praticamente aqui em Montreal. Então tá essa treta, tá rolando aí, mas tá fechado temporariamente o La Tulipe. Que absurdo, velho. É bom abrir, porque eu acho que eu vou ter um show que eu vou assistir ali em março. O que abre. Ai. Então, aí no Quebec, a engenheira de Quebec foi nomeada para o Senado canadense. Suzy Yuans é a nova senadora independente de Quebec, nomeada pelo primeiro-ministro Justin Trudeau. Engenheiro civil e originário do Haiti, Yuans imigrou para o Canadá em 2006, após mais de uma década trabalhando em projetos de ajuda canadense em Porto Príncipe. Em Montreal, ela lecionou na École de Technologie Supérieure e preside o escritório da comunidade haitiana, oferecendo suporte familiar, acadêmico e imigratório. Ela é a 76ª senadora nomeada desde que Trudeau assumiu o cargo em 2015. Então, parabéns para a Suzy. Parabéns. Continuando aqui, ó. Trabalhadores portuários de Montreal rejeitam a oferta do empregador, aprovam o mandado de greve. As empresas de transportes começaram a desviar cargas do segundo maior porto do Canadá desde maio devido a tremores de greve, enquanto os estivadores do Porto de Montreal aprovam um mandado de greve após mais de um ano de negociação contratual. E parece que vai rolar uma greve mesmo na segunda-feira, porque eles rejeitaram a oferta. Então, se você está esperando alguma coisa aí, dependendo do que se prepara, porque vai ter grevezinha no Porto de Montreal. Né? Que maravilha. Então agora é a festa da greve. E aí, em Quebec, um vereador de Gatineau disse que trazer equipamentos de TI da cidade para a Rússia foi inapropriado. O conselheiro municipal Mike Duggan reconheceu que errou ao levar equipamentos de TI da cidade de Gatineau para a Rússia durante uma viagem para estudar sistemas ferroviários e serviços municipais, chamando a situação de inapropriada e prometendo seguir as orientações da equipe de TI para evitar futuros problemas. Bravo, campeão. Exatamente, é só o que eu posso dizer. Não vai. Mas tem outro bravo, tem vários bravos campeão, porque o Quebec não é brincadeira não, você tá ligado, mano? O Quebec é nós, mano. O Quebec é cada mergulho é um flash, porque teve um cidadão, cara, mano, eu tenho dó do cara, porque eu sei que isso é muito complicado, isso acontece, e o monsieur Yvon Gilbert,
que acontece? O cara aposentado, entendeu? Autônomo, era avaliador de edifícios. Aí ele faz o quê? Ele fala assim, eu vou pegar meu dinheiro, vou lá para a República Dominicana, entendeu? Sou retretê, divorciado, vou comprar uns condomínios e alugar para quem mora lá, para quem visita. Só que o que aconteceu? Ele queria também achar o amor. Ele tava procurando. Aí ele entrou num site lá, um site do Cupido tal, lá um site do Latin American Cupido lá, tudo certo, um Tinder lá da República Dominicana, achou uma gatinha, 37 anos, mas você vê as fotos da gatinha, você vê que né? Enfim, e aí eles foram lá, se encontraram, teve um encontro físico, rolou o mela cueca, tudo, só que aí começou o esquema, porque ela falou, eu não usei preservativo, vou ter que tomar a pílula do dia seguinte, aí começou, vou precisar de dinheiro, e o cara foi dando dinheiro, aí depois ela falou, só que o procedimento que eu fiz, né, é ilegal aqui, você vai ter que dar mais dinheiro, e o cara dando mais dinheiro. Enfim, aí o cara foi entrando. É um grupo que realmente faz esse tipo de fraude. Aí falou que. Ela falou: eu fiz um procedimento ilegal aqui. Parece que a polícia tá até te procurando você também. O cara ficou em pânico, você preso aqui. Aí, se você quiser ir pro Canadá, eu conheço um cara que trabalha no aeroporto. Enfim, pra encurtar a história, pra resumir, velho, o cara perdeu 700 mil doletas nessa história, cara. 700 pau. Aí prenderam a menina lá. Tem toda uma quadrilha que tá tentando fazer isso lá, que dão esse golpe lá. Mas o cara foi procurar o amor e a aposentadoria e acabou perdendo 700 mil doletas lá na República Dominicana. Então, muito cuidado. Todo mundo tá sujeito a isso. Não tem... O cara tava... É triste a história, muito triste, e para saber como tem gente ruim, mas é o que eu sempre falo. Se você vai em país como a América Latina, no país da América Latina, lugar que o pessoal já tem uma certa malemolência, pega esses Quebec inocentes aqui, cara, são realmente presas fáceis, e o cara só estava procurando um amor e acabou perdendo quase 1 milhão de doletas. Uma outra aí também bravou campeão aí, que nós é no Quebec, eu queria falar dela, faz tempo que a gente não fala dela, que é da nossa governadora geral, né, a nossa Mary Simon, que ela tá mais de não sei quantos anos aí tentando, falando que vai aprender o francês. Ela não fala francês, só fala inglês e o Inuktitut, que é a língua dela. E aí ela veio fazer uma visita no Quebec. Só que aí todo mundo queria ver se ela tava falando francês mesmo. Falou, os caras pagam mais de 18 pau, caríssimo. E ela não aprende a psoroca do francês. Aí, quando ela veio fazer uma visita no Quebec, né, aí tinha ela tinha uma visita para fazer no Pion-Sorru. Aí, o que ela fez, mano? Como ela viu que aqui no Quebec, tá ligado que a pressão é outra. A pressão aumentou, todo mundo foi pra cima. O que ela fez na última hora? Cancelou, falou, não vou não, porque aí eu tô com outros problemas aí, outras paradas e tal, e a Madame Simon deu pra trás, não foi fazer a visita com medo, porque o pessoal ia meter um francês nela. Mas é muito complicado, que ela tá, desde 2021 ela foi nomeada, ela falou que aprendeu, se comprometeu, ela não faz praticamente nada, só inaugurar prédio e dar medalha, não faz nada, poder desde 2021 ter pelo menos aprendido o básico para ter uma conversinha em francês. Mas aí, bola fora da nossa grande, importante Mary Simon, que é a nossa governadora general, que não fala o francês. E teve para terminar aqui, cara, Hidro-Quebec, cara, essa foi de zica na virilha, porque tem um jornalista que ele é zica, cara, ele é um jornalista muito bom aqui do Quebec, que ele é o Thomas Gerbet. Ele foi fazer uma reportagem nas Primeiras Nações, cara, e aí ele foi para acertar um negócio e acabou encontrando outro, porque ele descobriu que uma minoria de autóctones nas regiões do Quebec, os caras simplesmente não pagam a fatura de Hidro-Quebec, mano. Os caras não pagam. Os caras falam, é o seguinte, a gente tá nessa questão de reconciliação e a gente tá tentando ver. Então ele calculou que algumas regiões autóctones, eles devem mais de 250 milhões para o Quebec. E ninguém vai lá reclamar. E na reportagem é engraçado que o cara, tem um cara que chama Alex Malek, ele abriu uma fatura do Quebec na cara do cara. Sabe quanto o cara tava devendo? 75 mil tava na fatura. Ele falou aqui, ó, não tô nem aí, a fatura fica aí e eu nem jogo. Não é uma minoria que faz isso, tá? É uma minoria. E em média, na região que ele falou, em média, as pessoas devem 35 mil de fatura. E aí o pessoal começa a fazer um monte de perguntas. Pô, se você fica sem pagar, a Hidro-Quebec vai vir cortar a sua eletricidade, irmão. Não tem jeito. E outra, pior ainda, e os autóctones que pagam? Que mensagem que você está mandando para eles? Fala assim, então assim,
E aí isso aqui é um dossiê delicado, tá ligado? Os autoctones, né, meu, não pode falar, as primeiras nações, tem que tomar muito cuidado, mas assim, vai dar muito pano pra manga, porque realmente, assim, eu acho que é ruim pros próprios autoctones. Eu entendo a questão, não, porque que eles falam? Eles falam assim, não, eles estão pegando energia na nossa terra, a terra é nossa, a gente não vai pagar nada não, mas é complicado, porque não existe nenhum tratado. Se tivesse sido um tratado, tivesse sido alguma coisa que foi feita entre as primeiras nações e o Quebec, até entendo, mas agora o cara falou, nem abre a fatura, vocês não vão cortar. O cara pega lá, joga, então você vê aqui, ó, 75 mil. Agora fica você sem pagar pra tu ver, então. Caraca. Isso aí, Hidro-Quebec, é zica, é nóis. Mas o Quebec é nós, né, meu? Quebec é nós. Caraca, que sim, que inspira. Porra. E assim, com essa maravilhosa notícia, a gente fecha a notícia de Ontário e Quebec e segue para o nosso último bloco de notícia com as províncias marítimas. Segura as pontas aí. Newfoundland and Labrador, come home. Então, Newfoundland e Labrador. A primeira notícia dali é que a província está elaborando uma política para orientar o uso de inteligência artificial nas escolas. A província de Newfoundland e Labrador está desenvolvendo uma política para guiar o uso ético da inteligência artificial nas escolas provinciais, visando preparar os estudantes para o futuro enquanto promove a segurança, privacidade e acesso equitativo, segundo especialistas na área. Essa é a primeira que eu vejo, mas é legal, bacana. Mas não sei o que estou ensinando, mas tá bom, tá certo? Tá certo. O cofundador da OceanGate diz que espera que a tragédia do submersível gere um interesse renovado na exploração. Durante uma audiência pública na Guarda Costeira, Guilhermo Sondheim, cofundador da OceanGate, que defendeu o uso de fibra de carbono nos submersíveis e expressou a esperança de que o desastre do Titã, que resultou na morte de 5 pessoas, inspire um renovado interesse pela exploração oceânica profunda. Vai nessa, irmão. Você quer enganar quem, mano? Que eu vou descer pra ver o Titanic com um joystick de PlayStation. Mas... E ainda em Newfoundland e Labrador, o Furry orienta o órgão de fiscalização a investigar o tratamento das alegações de abuso infantil. O premier de Newfoundland e Labrador, Andrew Furry, anunciou uma investigação pelo defensor das crianças e jovens da província sobre as preocupações profundas relacionadas à forma como as alegações de abuso infantil foram tratadas pelas autoridades após reportagens revelarem documentos judiciais sobre as acusações de abuso sexual cometidas por Tony Humby e Bruce Escott, que enfrentam um total de 86 acusações de abuso infantil. Só isso. Morrer no inferno. Prince Edward Island, o Espírito Santo canadense. Edward Island, porque a Northumberland Ferries cruzeiros entre PI e Nova Escócia até pelo menos sexta-feira. O MV Sarima está fora de operação devido à falha nos motores, com o conserto previsto para o próximo sábado, enquanto o MV Confederation também permanece inativo após uma colisão, afetando gravemente o serviço de balsa entre Nova Escócia e as Ilhas do Príncipe Eduardo. Então, você vai pegar a balsa, deixa quieto, não está funcionando. Avisa aí pra você, fale pros seus amiguinhos, cuidado com essa balsa aí. New Brunswick, un des places. Être, ici on le peut. Olha, New Brunswick. E a primeira da província é que uma transportadora de correio suspensa após se recusar a entregar panfletos pedindo a proibição de mudança de sexo infantil. Uma trabalhadora dos Correios do Canadá foi suspensa depois de se recusar a entregar panfletos de um grupo anti-aborto que comparavam cuidados médicos de afirmação de gênero à mutilação infantil e pediam a proibição da mudança de sexo em crianças, alegando que o conteúdo é prejudicial e discriminatório.
Cara, quanta treta numa notícia só. Isso aí, só essa notícia dá um programa. Porra, só essa notícia dá um programa. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Então, isso aí. Fiquem pra discutir isso daí e bater papo hoje à noite com os amiguinhos, vamos? Outro ex-ministro do Partido Conservador apoia os liberais. A Brenda Foley, uma ex-ministra conservadora, apoia a candidata liberal Aaron Kennedy na eleição provincial de Quispamsis, enquanto um professor alerta sobre a desinformação online durante o período eleitoral. Eleições aí em New Brunswick, o negócio tá pegando. É isso aí. Aí a província vai começar a fornecer vacina para o RSV gratuita para alguns idosos. A partir de agora, New Brunswick vai oferecer gratuitamente a vacina contra o vírus sincicial respiratório, também conhecido como VSR ou RSV, para moradores de lares de idosos ou de instalações residenciais para adultos, ou hospitalizados à espera de uma vaga de cuidado a longo prazo, com alguns defensores argumentando que a cobertura deveria ser expandida para todos os idosos com 60 anos ou mais. Eu, inclusive, defendo fortemente isso. Que absurdo. Pô, tá louco? Tendo a porra da vacina. E continuando aqui, um acusado no caso de tráfico humano da área de Monticum, enfrentando 14 acusações. Safira Bastien, 19 anos, enfrenta 18 acusações relacionadas ao tráfico de pessoas em Monticum, estando sob custódia desde abril, com seu julgamento previsto para ser decidido por um juiz em outubro. Fica aí, filha. Fica aí para refletir no que você fez. Fica aí de boa. Vocês entenderam? 19 anos. Tem 18 acusações de tráfico de pessoas. Quase a média de uma por ano. Porra. Na província de New Brunswick ainda, 80 em cada 100 enfermeiros deixam o emprego aos 35 anos. É isso que você ouviu mesmo, hein? 4/5, também conhecido como 80%. New Brunswick enfrenta dificuldade de manter jovens enfermeiros, conforme destaca a economista Emmanuelle Faubert. Em 2022, para cada 100 enfermeiros que iniciaram na profissão, 80 deixaram antes dos 35, uma taxa 2 vezes maior que a média nacional e 51% superior a uma década atrás. A principal razão para a saída precoce são as condições de trabalho, que surpresa, incluindo ambientes estressantes, excesso de trabalho e falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. As medidas financeiras são insuficientes se as condições não melhorarem, devido ao esgotamento dos profissionais. Com cerca de 750 vagas de enfermagens não preenchidas na província, a situação é crítica. Vou repetir, 750 vagas de enfermagens não preenchidas. A Faubert sugere que, além dos incentivos financeiros, é crucial dar mais controle e flexibilidade às enfermeiras e melhorar suas condições de trabalho. Ela observa que a Colômbia Britânica teve sucesso ao implementar essas mudanças, reduzindo significativamente a saída de jovens enfermeiros. Ainda assim, tá 50% maior, pior, hein? E para terminar aqui, mais promessas de cuidados de saúde dos liberais. Os verdes concentram-se na preservação de prioridades patrimoniais. Liberais anunciaram mudanças no recrutamento para a saúde e mais vagas para estudantes de medicina, enquanto o Partido Verde destacou a negligência de infraestrutura histórica e propôs planos para preservá-lo. Ambos partidos que participaram do debate na CBC. O interessante do debate é que estava o Higgs, que é do Partido Conservador, a candidata liberal e o candidato do Partido Verde. É um debate em francês. O Higgs falou, eu vou, mas se eu puder debater em inglês, porque é ele é o primeiro-ministro da única província legalmente, constitucionalmente bilíngue que não fala francês. E aí o cara tava lá lendo em francês, mas ele falava tudo em inglês, se quiser a tradução aí. É uma vergonha esse país, mas tudo vai. Cara, que tristeza. Essa virou meme. Então, o Twitter de New Brunswick estava inundado com o meme do Higgs. Nova Scotia, Canada's Oceans Playground. Chegamos na última província do país, ali na querida Nova Scotia. E a primeira notícia é que, com o câncer em remissão, o Newcomb espera liderar o Cape Breton Eagles. Jacob Newcomb, honrado por ser nomeado capitão do Cape Breton Eagles após superar um linfoma não Hodgkin, busca liderar a equipe rumo ao campeonato, destacando-se pela resiliência e espírito de equipe. Então, parabéns pro Newcomb. Não conheço ele, não acompanho o trabalho dele, mas... Bravo. Bravo. Good vibes.
Sem telefone, sem problemas, a proibição de celulares em escolas nos Estados Unidos recebe críticas positivas. A nova diretriz sobre celulares nas escolas de Nova Escócia, que exige que os estudantes desliguem e guardem seus dispositivos durante a aula, está sendo bem recebida por alunos, professores e pais, resultando numa menor distração e maior interação social e foco no aprendizado. Isso aí também é Capitão Óbvio, né, meu? Isso aí não precisa nem falar que ia dar certo isso daí. A gente realmente precisa de um troféu Capitão Óbvio. Representantes da indústria de pesca da lagosta continuam preocupados com a pesca ilegal. Representantes da indústria continuam a pressionar as autoridades para enfrentarem a pesca ilegal, com uma reunião emergencial com altos funcionários, não aliviando as preocupações dos representantes da indústria devido à aplicação insuficiente da lei das comunidades costeiras. Não basta pescar a pobre da lagosta, né? Agora ficam comprando legalmente. Sabia que lagosta era um bicho que ninguém valorizava antigamente? Que foi um dos maiores golpes da culinária do mundo, porque ninguém... lagosta diz que era... Porque assim, antigamente, né, eles diziam assim, pô, lagosta come o quê, né? Come lixo, né? Come fundo do mar. Aí eles diziam, ninguém vai cobrar esse negócio, é uma barata do mar. Quem é que vai comer esse negócio? Aí diz que alguém, que eu não vou lembrar quem é, diz que inventou essa história, pegou a lagosta lá e resolveu fazer um prato e começou a conversar com a galera que era bom. E aí, né? Aí. E a Nova Scotia Power garante que um resgate federal de $500 milhões para minimizar o aumento das taxas. A Nova Scotia Power recebeu um total de 617 milhões em empréstimos provinciais e federais para lidar com altos custos de combustíveis acumulados nos últimos anos e evitar um aumento significativo nas tarifas de energia para os seus clientes. Boa sorte pro pessoal de Nova Scotia, galera que mora em Nova Scotia aí. Tomara que role pelo menos a baixada do custo da energia para vocês. Boa sorte. Né? E a gente fecha nosso blocão de notícias, nosso Amari Usca Demari, e a gente segue pro bloco mais doce desse programa. Sugar Shack. Cabana Sucre. Então, Cabana Sucre, Sugar Shack, você sabe, é doce. E doce lembra Brazilian Pastries. A Brazilian Pastries é essa empresa aqui de Ottawa que é responsável por fazer esses quitutes que todo mundo curte, quitutes brasileiros que todo mundo curte. Então, cajuzinhos, pé de moleque e todas essas coisas deliciosas. Parar de falar que eu tô com fome. Não para de falar, mas você sabe. Você quer conhecer essas coisas que estão me dando fome? Acesse o Instagram da Brazilian Pastries, é o Brazilian Pastries Ottawa, ou vá no site deles, no brazilianpastries.com, onde você pode ter acesso a todos os produtos que eles fazem e fazer pedidos online. E se você estiver fazendo seu pedido e usar o código de desconto Canadá Agora 5, você ainda leva 5% de desconto nas suas compras e eu te garanto que você não vai se arrepender. As coisas que a Carla faz são deliciosas. Então vai lá, Brazilian Pastries. E aí, Pé, qual a boa desse seu final de semana, meu querido? Cara, eu assisti um documentário muito legal no Crave, achei bem interessante, um comentário de umas 2 horas, bem interessante, que é The Truth vs. Alex Jones. E ele fala realmente desse maluco aí que era do Infowars, ele explica lá, e ele se concentra realmente na complicação, no problema, é bem feito do problema que ele criou aí para as famílias vítimas do tiroteio que aconteceu em 2012 lá de Sandy Hook, para quem se lembra, e eles mostra como o Alex Jones, com sua retórica de conspiração, eles levam ele para o tribunal e como ele conseguiu espalhar muita mentira, que as pessoas acreditando que era uma farsa, e tem um depoimento dos pais ali, das crianças que morreram nesse evento trágico. Então assim, é muito interessante de ver o poder da propaganda hoje em dia, os pais falando como que ele simulou ali tudo
no intuito de ganhar grana, e ele ganhou muita grana. Agora que ele foi condenado, ele fala que ele está em falência. Mas muito interessante para entender um pouco por trás dessa máquina de propaganda que existe nos países, porque as democracias elas estão fragilizadas, e para quem conhece o Brasil, Estados Unidos e outros países aí que tem, o populismo tem aumentado, a força da máquina propagandista que estão nesses atrás disso daí. Então ele fala bem sobre isso. Então, The Truth versus Alex Jones no Crave. E eu assisti um filme muito legal também, que achei um filme bem clube de Boys Club, o Rebel Ridge, que é um filme bem legal, que o cara trabalha super bem. Eu conheci ele de um documentário que ele fez, de um filme que ele fez. Ele é um ex-fuzileiro naval, que ele tenta ali e ali pagar ele só quer pagar a calção de um primo dele que está sendo preso por cara que tem uma questão ali que eu não vou falar, e aí ele acaba lidando, mano, com uma cidadezinha que tem uma questão de corrupção intensa ali com a polícia, e aí tudo por causa que ele só queria pagar a fiança, e acaba se transformando numa treta violenta com o chefe da polícia local. Mano, mas o filme é bem legal, é muita ação, muita pancadaria, e aí tem um desenrolar bem interessante, né? Então, Rebel Ridge, é bem legal o filme, e o The Truth versus Alex Jones. Pô, tava vendo o trailer desse Rebel Ridge aí, só o trailer já me deixou... Bem legal, bem legal. Tá no Netflix, by the way. Muito boa, muito boa. Cara, minha dica é comer. Essa semana eu fiquei com teve um off-site com meu chefe, então fiquei a semana inteira fora de casa, trabalhando. Mas tive a oportunidade de encontrar com os colegas que eu não encontro com frequência, e a gente aproveitou para sair para jantar um dia aqui no centro de Ottawa. E a minha sugestão, eu acho que eu até já dei essa dica no passado, mas é um restaurante japonês que tem aqui, que é o Izakaya Shingen. Shingen, eles têm um modelo assim de boteco japonês. Então você entra lá, você senta nas banquetinhas de madeira. E, cara, o destaque pra parada são os yakitori dele, que são os espetinhos. São muito bons. Eles têm espetinho de frango, espetinho de polvo, espetinho de carne, espetinho do hard é bom pra diabo. Mas eles também tem outros pratos japoneses ali. Então fica aí minha dica, vá lá no Shingen que você não vai se arrepender. A comida é boa mesmo. E eu não tô ganhando nada por isso, só fui lá comer mesmo e achei bom. E como sempre, a última dica é doe sangue, porque sempre tem gente precisando de sangue por aí. Então, se você estiver no Canadá, blood.ca, vá lá e conheça um pouco mais onde, como, quando, onde, de maneira você pode fazer essas coisas. Se você estiver em qualquer outra parte do mundo, não deixe de doar sangue, por favor, doe sangue, porque tem muita gente que realmente precisa por aí. O Bravo campeão dessa semana, o PS vai me desculpar, mas eu acho que eu vou dar pro cara lá de Gatineau que me levou os equipamentos de TI, porque isso me afeta pessoalmente. Eu repito essas coisas para as pessoas, agora eu vejo um político fazendo isso, eu preciso dar um tapa na cara do miserável. Não que seus outros candidatos não tenham sido muito bons, porque essa cidade de autoctones lá que não paga conta também é duro, mas... Fiquei com dó de dar o prêmio para a sociedade inteira, só ia dar o prêmio para os caras que estão tentando burlar a lei. E o Good Vibe vai para o cidadão de British Columbia que ganhou o Leeds International Piano Competition lá em Londres, mostrando que canadenses também são musicalmente muito bons. Não que Justin Bieber não prove isso. Justin Bieber. Claro. Pessoal, a gente agradecer a todo mundo que interagiu ali nas redes sociais. Obrigadão, é bom conversar com todo mundo de volta. É bom estar de volta também. Se você quiser entrar em contato com a gente, você já sabe: Instagram, Facebook, o X, o Blue Sky, tudo com o nome de Canadá agora, você acha a gente. A gente também tá no Mastodon e no bom e velho e-mail. Mas como eu já disse, no Instagram ninguém no Canadá vê a gente, no Facebook ninguém usa, o X está bloqueado no Brasil, o Blue Sky ninguém sabe o que serve, o Mastodon ninguém usa, então e e-mail ninguém escreve mais. Então, se vocês quiserem mandar carta pra gente, também tá funcionando. Como fazer os egípcios. Deu, né, CPR? Deu, mano. Tamo junto. Então, beleza. Moçada, uma excelente semana pra todo mundo e a gente se vê semana que vem. Valeu! Tchau! Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.